Muito bem, vamos lá? Mário, Sul, amor, nós estamos todos aqui. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A Marília vai ficar ali sentada no sofá, trabalhando, respondendo as perguntas, anotando as orações. A Sul e o Ismael daqui a pouco vai abrir uma sala com a mocidade. E assim a gente vai separar daqui a pouquinho. Mas antes da gente separar, nós vamos orar. Tem alguns pedidos de oração aqui já feitos. E depois desses pedidos de oração que anotamos aqui, a Marília vai continuar anotando, respondendo, me ajudando aqui. E vocês vão participando comigo, tá bom? Então, novamente, um bom dia a todos. A gente vai estar orando um pedido lá do Nordeste, da Franciele. Ela pede oração pela família e pela nação. É uma irmã de outra denominação que tem aí acompanhado as nossas transmissões. Provavelmente ela deve estar agora com o pessoal da igreja dela, mas a gente vai orar pelo pedido da Franciele. A Lili Mota, lá de Resplendor, pede oração pelos idosos. Então a gente vai estar orando pelos idosos do país. A Michele pede oração pelo Samuel, que está com suspeita de Covid-19. Né? Já é a enfermidade propriamente dita causada pelo coronavírus. E a Julie pede oração pela família, vizinhos do Jeff e seu irmão. E a saúde. Oi? O irmão dela, né? Da Julie. E a gente também orar pela saúde do reverendo Milton, tá bom? Então vamos fazer uma oração inicial e daqui a pouco a gente começa a conversar. Queria também desafiar vocês para a gente transformar isso numa sala devocional, mas também de reflexão com cuidado, tá? Então vamos começar a se direcionar nesse sentido. Eu te convido a fechar seus olhos aí, quem pode, e nós vamos orar. Eu vou pedir, né, para você estar aí atento. Deus, agora em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esses pedidos da Franciele, pela família, pela nação. Rogamos ao Pai que a nação, ó Deus, possa ser cuidada pelo Senhor e protegida pelo Senhor. Mas mais do que, ó Deus, voltados a nós mesmos, nós pedimos que a nossa nação seja uma agente de misericórdia. Nós temos visto o mundo disputando máscaras, nós temos visto o mundo disputando aparelhos, para cada um cuidarem dos próprios interesses. E isso tem revelado não a fraternidade, mas o maior do egoísmo que existe no ser humano. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar da nação, mas ajude a nação a ser generosa, a cuidar dos outros também. Abençoe as famílias que formam essa nação. Faça das famílias boas, famílias caridosas, onde os vizinhos ajudem os vizinhos, onde possamos nos colocar à disposição daqueles que precisam de nós. Abençoe as famílias. Peço ao Senhor, a Deus, como pedido meu, mas ao Pai proposto pela Lili Mota, a vida dos idosos. Assista aos idosos, esses que de fato estão mais fragilizados nesse momento pandêmico, nesse momento, ó Deus, de medo, eles que estão mais sujeitos, mas não somente eles, mas aqueles que possuem alguma debilidade, alguma deficiência, ó Deus, imunológica, que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, cuidando, restaurando, dando força, fazendo com que eles possam passar por esses momentos, ó Deus, cuidados pelo Senhor e sarados, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia ao fazer uso dos medicamentos, ao fazer uso dos tratamentos e ao fazer uso dos milagres, que é uma área, ó Deus, que a gente sabe que o Senhor tem e ninguém mais tem. Colocamos a vida dos idosos perante o Senhor. Colocamos diante de Ti também o pedido da Michele pelo Samuel. Que o Senhor possa estar trabalhando na saúde desse rapaz e dando a ele, ó Deus, confirmado ou não, ó Deus, a enfermidade, dando a ele saúde. Coloco diante do Teu altar o pedido da Júlia,
que clama pela família, pelos vizinhos, pelo Jeff. Abençoa, Deus, essa vida. Abençoe, ó Deus, a família. Abençoe seus vizinhos. Toma conta de todos eles, ó Pai. Proteja-os, ó Deus, de uma forma, ó Deus, que nenhum mal chegue à casa da Julie. Também rogo ao Senhor e desde já agradeço pela restauração que o Senhor deu ao nosso querido amigo, pastor e companheiro, reverendo Milton. Continue a abençoá-lo e a dar plena restauração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, oramos. Agora a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui nas exposições e eu vou pedir aí para o Smile, a Suficar em Liberdade, que eles vão montar a sala lá para os jovens. Então, o pessoal que é jovem, se for sumindo aí da nossa página, a gente entende bem, é porque vocês vão estar focados na aula de vocês, tá bom? Eu quero água. A gente começou semana passada com a ideia de uma devocional e foi boa a ideia da devocional e hoje eu queria transformar essa ideia da nossa devocional numa ideia de uma devocional onde nós vamos estudar um texto da Bíblia juntos, tá bom? Então dá uma olhada aí se a Bíblia está perto, se tiver perto, pegue sua Bíblia e a gente vai estar dando uma olhada em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Se o som estiver legal, dá um retorno aí para a Marília, ela está anotando ali os pedidos de oração, ela está conversando com vocês. Então, se estiver legal o som, dá um retorno aí para nós, que eu não tenho retorno aqui. Tá bom? Então, enquanto você pega a sua Bíblia e abre aí em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, eu te aguardo, dizendo para você que logo mais à noite a gente vai ter o culto. O culto hoje vai acontecer aqui em casa, né? Nós vamos ter aqui um momento de celebração ao Senhor e participe conosco. O culto vai ser transmitido às 19 horas, tá bom? Participe conosco. Achou aí o texto da palavra de Deus? Eu creio que você deve ter achado. Então eu vou ler, tá? E vamos tentar aí ter esse tempinho para nosso estudo, esse tempinho para nossa reflexão, tá? Então, mais do que me dar um oi, que é legal, o seu oi, eu queria que você agora parasse mesmo, desse um tempo para o seu estudo, para o nosso estudo aqui. Vou ler o texto da palavra de Deus. Obrigado pelo retorno, Mara. A Mara diz que o som lá está uma maravilha. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25. Obrigado, som, pela minha água. Posso ler? Creio que sim, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas.
pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem, muito bem. Então, esse texto da palavra de Deus que eu acabei de ler com vocês, ele é muito importante para nós. Talvez você diga assim, é importante porque ele trata de ansiedade. E é interessante porque, de fato, a palavra ansiedade aparece aí. E a ansiedade, ela é vista, né, por muitos especialistas como a gripe do mundo contemporâneo, né? A ansiedade é a gripe do mundo contemporâneo. Alguns dizem que a ansiedade é o mal do século. E a ansiedade é uma reação natural do corpo ao estresse, né? Quando nós nos vemos apertados por situações, por problemas, por dificuldades, dá uma pegadazinha de ansiedade. É uma reação muito comum, né, do ser humano diante de problemas, de dificuldades, de demandas. É um estado emocional característico por sentimentos de tensão. Então, a ansiedade é uma coisa bem rotineira, cotidiana nossa, e quando não bem trabalhada, ela pode gerar até depressão. Agora, eu queria dizer para você que talvez esse texto, conquanto use a palavra ansiedade, ele traz a ansiedade muito mais como um sintoma da perda da visão do que propriamente a ansiedade como essas manifestações comuns no nosso dia a dia por N razões. Eu já explico, mas vamos voltar aí ao texto. Acompanhe comigo, por favor. Esse texto que eu acabei de ler, ele aparece pelo menos 2 vezes nas Sagradas Escrituras. No Sermão do Monte, que Jesus está falando com seus discípulos, então ele está falando e está pregando, e é uma palavra dele para os seus discípulos. Só que ele aparece no nosso texto num conjunto da mensagem, num ponto da mensagem, onde o Senhor vai estar trabalhando sobre o perigo das riquezas. Pode prestar atenção aí, que dentro de um contexto maior, no Sermão do Monte, ele está trabalhando aqui essa questão / ansiedade que está justamente no contexto da riqueza, da preocupação com juntar riquezas na terra, com a preocupação de viver esse mundo servindo as riquezas. Então está nesse contexto essa parte do texto que a gente leu, né? Esse texto que a gente leu. Agora presta atenção que o outro momento em que Jesus também traz essa mensagem está lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 22 ao 34. E é interessante que, segundo Lucas, ocorreu de Jesus pregar essa mesma mensagem. Tá vendo? Jesus pregava a mesma mensagem mais de uma vez, né? Então, se o pastor pregar, não fica chateado comigo, não, mas Jesus fazia isso. Então, em outra situação, dentre a multidão, um homem pede para Jesus para pedir para o irmão dele, para que o irmão dele dividisse a herança com ele. Olha que situação. E Jesus, ele questiona quem o constituiu, quem constituiu Jesus como divisor de herança, de bens entre irmãos. Então, a preocupação de Jesus não era necessariamente com as riquezas dessa terra. E aí Jesus conta a história de um homem que juntou, que plantou e percebeu que deu muita sua plantação, juntou em celeiro e decidiu viver o resto da vida baseado naquele sustento dele. Ele diz que a alma dele tinha em depósito muitas coisas, então ele podia deitar, dormir e descansar. E aí o Senhor o chama de louco. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E depois, então, Jesus olha para os seus discípulos e prega esse mesmo sermão que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus. Lucas, num outro contexto, mas o assunto é o mesmo, né? O foco, o ambiente é riqueza. Interessante.
Talvez você não tivesse observado isso. Então, o assunto onde gera esse nosso texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, vestir, né? O contexto sempre foi preocupação com a riqueza. E aí, dentro da fala inicial do versículo 26, confere aí, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. A palavra ansiosos aí, lá na língua em que foi escrito o Novo Testamento, o escritor Mateus vai usar a palavra meriminate, né? Merimiate. E ele vai usar essa palavra, e essa palavra ela significa mente dividida. Mente dividida. A ideia é de uma duplicidade de mente. A ideia é de uma mente que está procurando se direcionar ao mesmo tempo por dois caminhos. É uma mente dividida. É uma mente que está pensando, vou para a direita e vou para a esquerda. Não tem como ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Então ele está dizendo, olha, não andeis ansiosos, a ansiedade é merimiat, não andeis com a mente dividida. Numa tradução mais livre seria isso, né? Não vivam com a mente dividida. Não tentem caminhar por dois caminhos ao mesmo tempo. E quais são esses dois caminhos? Ora, meus queridos, é simples, né? Se ele está tratando da riqueza, né? Um dos caminhos seria, de fato, a riqueza. Capítulo 6, versículo 19, confere aí, se você puder na sua Bíblia, ele vai dizer assim, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Então, ele está tratando do trecho sobre riqueza. Mais à frente, no capítulo 6 ainda, ele vai dizer, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, ele está falando, olha, não fica focado na riqueza, não fica preocupado em juntar tesouros na terra, não. Então, fica olhando nisso, obcecado com isso, servindo a isso e se dedicando a isso. E aí, eu vou te dizer que essa palavra é muito atual. Talvez tu tenha pensado em ansiedade de uma forma mais patológica, eu estou pensando em foco. Onde nós estamos olhando nesse período de crise, né? Nós estamos olhando mais para a Bíblia ou para a vasilha de arroz que vai só diminuindo? A gente está olhando mais para a Bíblia, a gente está olhando mais para o crescimento na fé, no desenvolvimento, na intimidade na família, que possa servir e honrar a Deus, ou a gente está vendo até que horas o feijão aguenta. E aqui em casa a gente está comendo igual de uma nova, né? A gente tem boas razões para ficar olhando. Então ele está dizendo, olha, cuidado para você não estar focado demais nas riquezas, nas rendas, nos produtos, e vivendo obcecado e preocupado com isso. Então, o primeiro foco seria, de fato, o foco no material. Mas o segundo foco é interessante você observar, pode abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17, dá o início, né? Faz a introdução do Sermão do Monte. E lá vai dizer para nós que Jesus percorria todas as regiões e ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino. No capítulo 4, versículo 17, quando pregava o evangelho do reino, uma das coisas que ele dizia assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está próximo no sentido de que estava próximo mesmo, porque o Senhor do reino estava ali entre eles, havia encarnado. Então Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, meu querido, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está sendo instituído, o reino de Deus vai ser implementado, o reino de Deus chegou, né? Arrependei-vos, credes no evangelho, credes nessa afirmação, credes que arrependei-vos
Porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Então essa era a mensagem dele. E o capítulo 4, versículo 23 diz assim, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Já lá no capítulo 6 ele vai ensinar os seus discípulos a orar assim, né? E vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está instituindo o reino e chamando os discípulos para orar que o reino de Deus viesse sobre eles, se estabelecesse a partir da vida deles, na existência deles, com eles, na caminhada deles. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Ele vai falar muito sobre o reino. Então, o foco é você estar preocupado em aquinhoar, em juntar riquezas para esse mundo, ou entrar na dinâmica do reino e se entregar à dinâmica do reino. Em qual você vai focar? Em qual você vai fixar seus olhos? No que você vai, de fato, entregar a sua vida com integralidade? E Jesus, em outra feita, ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, talvez você diga: eu vou optar, é lógico, pelas riquezas. Eu vou optar, é lógico, por crescer, por desenvolver, né? É lógico, ganhou o mundo todo. Mas o que foi feito da tua alma? Então, o Senhor, ele está dizendo: olha, foco certo, foco certo. Tá bom? Foco certo. Essa é a nossa chamada nessa manhã. Nossa devocional é foco certo. No que você está focando? No que você está olhando? No que você está observando? No que você está centralizando sua alma? No que? E será que vale a pena centralizar nisso? Será que vale? Há um tempo atrás, em um livro que li, vi o pastor indo visitar um membro da sua igreja que estava há um tempo ausente da igreja. E aí ele foi visitar e o membro, ele falou assim: pastor, eu estou ausente porque eu estou mexendo num terreninho que eu recebi de herança, então não estou conseguindo ir à igreja no domingo. Agora ninguém está, né? Mas naqueles dias dava para ir e ele não estava indo. Então eu estou mexendo num terreninho, cuidando do terreno, e então assim, eu não tenho tido muito tempo não. Aí o pastor falou assim: onde é o seu terreno? Ele levou o pastor para ver o terreno. Era uma coisa diminuta, insignificante. E aí, quando o pastor viu o terreno e ele viu, né, a expressão do pastor, ele olhou para o pastor e ele disse assim: a troca é medíocre, né, pastor? Eu estou trocando algo insignificante por algo que tem muito significado, que é a minha vida, a minha caminhada e a minha manutenção de vida com Deus. Aí o pastor simplesmente sorriu e foi embora. No outro domingo, o rapaz estava lá, presente, estudando a palavra, crescendo igual nós estamos fazendo nessa manhã. Entende isso? Então, no que você está focando? Aonde os seus olhos estão mirados? Pensa nisso. Agora, vamos ponderar. Tudo bem, pastor, vou focar no reino. Mas aí o nosso texto trabalha, né, que eu queria trabalhar esse "e", né, que às vezes vem na nossa alma. Ele diz para os seus discípulos que deveriam focar no reino, Ele diz assim: por isso vos digo, não andem com a mente duplificada, não andem sem foco, por isso não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus pegou pesado aqui, porque ele diz que o reino ele é prioritário e ele é mais relevante do que as coisas essenciais da vida. Jesus não está dizendo para a gente não se preocupar com coisas assim que de fato não faz muito sentido se preocupar. Por exemplo, quando eu vou conseguir juntar todo o dinheirinho para comprar uma Ferrari? É bobagem, né? Não vou, graças a Deus eu não vou conseguir estar nesse meio que tem uma Ferrari. Então, quando eu vou conseguir comprar meu apartamento em Copacabana, né? Vou ter uma casinha lá em Alphaville. Não faz sentido.
Então, às vezes, a gente está preocupado com coisas assim que a gente olha e fala, mas tu está preocupado com coisa grande demais, tu está querendo ficar rico. Tinha um aluno no seminário, e ele ouviu do professor dele: meu filho, você seria um bom advogado, você seria um bom médico, você seria um bom promotor, um bom governador, mas pastor, você vai ter muita dificuldade. E o aluno perguntou assim para ele: por quê? Porque você se preocupa demais com o dinheiro, você gosta demais de riqueza, você quer ficar rico. E o pastorado não é para ficar rico, não é, o foco não é esse. Nossa vida, meus irmãos, ela tem que decidir ter foco. Foco é o reino. E a gente não tem que ficar preocupado com grandes coisas. O salmista diz, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem ando atrás de grandes coisas. Agur dizia: uma coisa te peço e a buscarei, né? Tô confundindo, né? Duas coisas peço ao Senhor, que ele não a negue. E aí ele conclui: dá-me o que me for necessário. Eu não quero nem a pobreza, nem a riqueza. Então, esse é o pedido de Agur lá em Provérbios, capítulo 30. Bom, o texto não está falando de coisas grandes, o texto está falando de coisas elementares. Comer. Não precisa ser uma picanha, né? Basta ser comida, comer. Por que vocês estão ansiosos quanto ao que há vez de comer? Comer é essencial. E beber. Beber também é essencial. Talvez mais até do que comer. A gente consegue ficar sem comer uns dias, mas sem beber é difícil. O organismo clama por água. E vestir. Vestir também é essencial. Então o Senhor está dizendo para a gente não estar ansioso com coisas, focado em coisas essenciais. Mas por que eu não posso estar focado em coisas essenciais? É simples, e ele vai explicar para nós. Primeiro, Jesus está dizendo para nós que nós não devemos focar nas coisas essenciais, porque a gente tem que estar focado no reino, nessas coisas essenciais para a manutenção da vida, tá bom? Entenda isso. A gente não precisa estar preocupado com essas coisas mais simples, mais necessárias. A gente não precisa estar preocupado. Por quê? Porque primeiro a nossa existência é valorosa. A nossa existência é valorosa. Não andem preocupados com essas coisas. Por que, Jesus? Porque a existência de vocês é valorosa. Olha o que ele diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Aí ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida de vocês é importante, a vida de vocês é preciosa, a vida de vocês é muito mais do que qualquer coisa que vocês possam projetar ou imaginar. A existência de vocês, né? A psique, aí a ideia de vida tem essa ideia de dimensão integralizada, não é só o bios, né? É a nossa existência no todo. A vida de vocês é valiosa, não valeis mais do que o alimento, né? A vida de vocês não vale mais do que o alimento, o corpo não vale mais do que as vestes. Eu estou cuidando de vocês, presta atenção. E ele diz assim: observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí ele continua: porventura não valeis muito mais do que as aves? Essas coisas, a alimentação para o corpo, a veste, a alimentação para a existência, né? Para existir, a veste para se cobrir, vocês são preciosos. Eu vou cuidar de vocês, não se preocupe com essas coisas, eu vou fazer a manutenção dessas coisas para a existência de vocês. Deixa Deus cuidar. Eu tenho muitas histórias de Deus cuidando de mim, da minha família. Deus, ele é fantástico e ele nos mantém. Davi sabia tanto disso que ele diz assim: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus vai cuidar de você. Não fica preocupado, nem mesmo com o essencial. Deus vai cuidar de você. Ele sabe que o teu corpo precisa dessas coisas e ele vai providenciar essas coisas para a sua vida. Então, foca no reino, foca no reino. Foca naquilo que Deus projetou para a sua existência, que é entrar no reino e viver pelo reino e viver para o reino e conclamar o reino para que se estabeleça na terra. Venha o teu reino, venha o teu reino. Luta para isso, viva para isso.
Aí as outras coisas, Deus vai cuidar e te dar estas outras coisas. Há muito tempo atrás, ainda morava em Goiabeira, e eu tive um problema seríssimo de saúde. E nesse problema sério de saúde que eu tive, para complicar, eu ainda emprestei um dinheiro. Então, assim, eu tive que pagar os medicamentos que eu havia comprado para tratar da saúde, estava em recuperação de uma cirurgia e havia emprestado dinheiro e não tinha dinheiro. Então, assim, tu sabe o que é isso? E aí eu falei para minha esposa, marido, amor, não vamos ter dinheiro para fazer compra não esse mês. Vamos pagar a farmácia, pagar as nossas contas, mas dinheiro, necas, né? Não tem. Não, mãe, fazer o quê? E naquela época a gente tinha o cuidado dos irmãos lá e foi muito engraçado que a dona Ilka, acho que é isso mesmo, né? Ela me levou um pacote de arroz. Não é um saco, né? Pacote não, um saco de arroz. Falei assim, pastor, o senhor gostaria de ganhar um arroz? Eu falei para ela, irmã, que eu quero. Ah, mas não tá pilado não. Tava com casca, não tem problema. Aí na outra semana ela me leva lá uma bandeja de ovos caipira. Não tinha dinheiro para fazer compra, aí Deus foi despertando a irmã Ilka. Aí seu Salu mandando leite, na Salustriano Nogueira, lá de Goiabeira, mandando leite lá para casa, sem querer cobrar. Ei, seu Salu, estamos orando pela saúde do senhor, seu Salu. E aí eu lembro que o Ismael perguntou, pai, não tem Toddy? Não tinha Toddy, né? Era só leite mesmo, não tem. Mas a gente ora e agradece a Deus, e ele fez uma oração bonita de criança. Deus, obrigado por esse leite com açúcar. E aí, enquanto a gente estava lá na luta, um pastor amigo meu lá do Espírito Santo agora, reverendo Benício, ele me mandou me ligou e disse assim, pastor, o senhor não se importa se a gente levar uma cesta para o senhor em Goiabeira? Não, falou, eu vou me importar se o senhor não mandar a cesta. E aí ele chegou com a cesta doada pela primeira igreja, pela segunda igreja, pela terceira igreja presbiteriana de Resplendor. Olha como é que Deus cuida da gente, dando para a gente aquilo que a gente precisa. Fica preocupado com essas coisas não. Deus está cuidando de você. Foca no reino, filho. Foca no reino, filho. A sua vida é preciosa. É preciosa. Então, primeira lição que eu queria deixar aí muito forte para nós é foca no reino. Por quê? Porque não focar nas coisas elementares da vida. Deus sabe que você precisa das coisas elementares da vida. E a sua vida é preciosa para Ele. Mas uma segunda razão é porque a preocupação não aumenta em 45 centímetros o custo da sua existência. A preocupação, o focar nessas coisas porque você está preocupado e deixar de focar no reino, não vai te ajudar a viver mais. Olha o que diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 45 centímetros. Ele está dizendo, gente, não para com isso. Essa preocupação de vocês não vai aumentar a quantidade de tempo de existência de vocês. Não aumenta. Há um tempo atrás, conversava com um pastor que já está na glória, pastor da Igreja Batista, pai do Samuel. Esqueci o nome dele. João, né? João Farias. Nosso amigo, dizer que ele era batisteriano, né? Então o pastor João falou assim para mim, ô pastor, o senhor acredita que a gente vive mais do que às vezes poderia, sem viver bastante tempo? Ou o senhor acredita que a gente tem um tempo determinado? Aí eu falei para ele assim, olha, a Bíblia diz para nós que os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, então eu não acredito que a gente viva mais, o pastor João. Aí ele falou assim, se a gente não vive mais, a gente pode viver melhor, né? Então a gente pode não viver mais, mas a gente pode viver melhor. E se tem uma coisa que tira de nós a qualidade de existência, é a preocupação, se preocupar antes. É a ansiedade de fato hoje tão comum nos nossos dias. Então ele está dizendo, olha, a sua preocupação, esse focar em outras coisas não vai aumentar em 45 centímetros o custo da sua vida. Você não vai viver mais, filho. Você não vai dar mais um passo na sua existência porque você está preocupado.
E é verdade, a gente vê gente nova infartando. A gente vê gente que trabalhou um absurdo para viver bem o futuro e agora está gastando todo o dinheiro que juntou no passado para cuidar da saúde, porque agora chegou o futuro dele. O futuro dele não é tão bom assim, o futuro dele é de cama, de dificuldade, de sofrimento. Então, presta atenção que essa vida é nossa corrida, é uma vida que talvez é bem desnecessária. Alguém já brincou que os passarinhos dos céus, um olhou para o outro e falou assim: como andam perturbados e corridos esses homens. Aí um outro passarinho que estava ali conversando disse: é porque eles não conhecem o nosso Deus. E eu temo mesmo que de fato essa ansiedade nossa é por falta do conhecimento de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano, nossa vida está nas mãos de Deus. Guarda isso. Então, por que não focar, não ter um multifoco? Foca no reino. Por que não ter um multifoco? Por que não estar preocupado com as outras coisas que muitas vezes exigem de nós demanda, mas ao invés disso estar preocupado com o reino? Primeiro, porque a sua vida é preciosa, Deus vai cuidar. Segundo, que a tua preocupação não vai aumentar a sua quantidade de vida, vai piorar. Taquicardia, né? Pressão alta, falta de sono. Então para com isso, para com isso. Meu presídio disse que quando ele está com muita preocupação, ele vai dormir. Pastor, quando eu estou com muita dificuldade, muito problema, eu vou dormir. Eu falei: é porque você gosta de dormir? Ele falou: não, porque aos seus amados Deus sustenta enquanto dorme. É coisa boa, é isso mesmo, eu vou dormir também. Mas pastor, não pode tanto, né, Dalton? Entendi. Bom, mas uma terceira razão aqui é porque Deus sabe fazer agrado. Deus sabe fazer agrado. Pode parecer estranho, né? Mas olha o que ele diz, versículo 28 e 29, ele diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aí ele arremata, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele está dizendo o seguinte: presta atenção, se eu cuido dos lírios bonitões, né, Zé Lopes? Eu sempre digo para o Zé Lopes assim: estou bom e bonito. Então, se eu cuido dos lírios bonitões, bons e bonitos, eu vou cuidar de vocês também. E aí, nesse ponto, eu digo que Deus sabe fazer agrados. Ele dá para nós o pão de cada dia, ele dá para nós o essencial para a vida, mas ele faz uns agradozinhos de não essenciais também, sabe? Coisa que de vez em quando ele faz um afago na nossa alma. Aí eu lembro de Resplendor, estava em Resplendor, ajudando minha esposa no cuidado da casa, estava lavando a garagem, já era final de dia e eu falei assim, pensei comigo: vou comer um pastelzinho hoje, vou terminar aqui e vou lá no supermercado Vânia e vou comprar uma massa de pastel. E aí projetei tudo na mente, mas a garagem era muito grande e quando terminei de limpar a garagem, não queria comprar mais nada. Mas nesse inteirinho que eu estava ali limpando a garagem da casa pastoral da segunda igreja de Resplendor, a dona Isolina desceu e eu falei assim: anda devagar, dona Isolina, não pode andar muito rápido assim não, essas estradas meio perigosas e coisa. Pastor, aí foi, desceu. Quando eu acabei de limpar lá a garagem, subi e fiquei só na mente com a ideia do pastel. E aí quando eu penso que não, a campainha toca, né, o bateu palma, não lembro bem, e era a dona Isolina. Falou: minha irmã, sobe cá. Falou: vou subir aí não, pastor, é meio perigoso subir escada, eu vou ficar por aqui mesmo, desce aqui que eu trouxe um negócio pro senhor. Aí quando eu fui lá, ela falou assim: aquela hora que eu estava descendo, eu estava indo no supermercado Vânia comprar massa de pastel, aí eu fiz uns pastéis e eu resolvi trazer para o senhor. Fiquei pensando: Deus, o senhor é tremendo, um arroz e feijão já me resolveria o problema. Mas o senhor fez essa irmãzinha sair da casinha dela, ir lá comprar, fazer a massa, lembrar de mim e me dar um pastel. O senhor é agrado. O senhor faz coisas também fantásticas na vida da gente. Eu tenho um bom casamento, né?
Casei com uma senhora muito bonita, dá para você ver lá ao fundo, lá perto dos quadros. Eu tenho filhos abençoados. Isso é a grade de Deus, é a grade de Deus. Conseguimos comprar um apartamento esse ano passado, né? Esse ano é o ano que a gente vai depender ainda mais intensamente do pai, porque eu nem sei se a gente consegue ter recurso para pagar esses primeiros meses. Mas Deus é o Deus dono do ouro da prata, amém? Então, tem tanta coisa que Deus tem dado. Me deu uma igreja boa para pastorear, me deu igrejas boas para pastorear, me deu amigos. Tenho amigos fantásticos, amigos extraordinários. Tem um L da vida, né? Quem tem o L como amigo está feito. Sabe, Deus faz uns agrados da amizade, da companheirismo, da gente boa para viver ao lado da gente. Isso tudo é agrado que Deus faz. Da casa, da casamento, da filha, agrado. Foca no reino, filho. Foca no reino. Não se preocupa nem com o básico. Primeiro, porque sua vida é preciosa. Segundo, porque sua preocupação não vai fazer você viver mais. Talvez pior, bem provável que pior. Terceiro, porque Deus faz agrado. Deus vai cuidar de você. Deus vai ministrar bênção na tua vida. Deus vai zelar de você e vai dar infinitamente mais do que você imagina. E não é só no céu, não, aqui na terra também. Não é prosperidade, é cuidado, é gentileza desse Deus que nos sustenta enquanto dorme, enquanto dormimos, né? Enquanto dormimos. Uma quarta e última razão é porque nós somos diferentes dos gentios. É porque nós somos diferentes dos gentios. O gentio, o foco dele é o próprio umbigo. O Deus dele, diz o apóstolo Paulo, é o ventre. Ele só pensa nas coisas desse mundo. O lema dele é vencer e vencer e vencer, é ser superstar. O lema dele é, né, caminhar cada vez mais como um come-come, né, e conseguindo tudo nesse mundo, para poder deitar numa rede e dizer para a alma deitar arregalada. Mas não sabe ele que Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Às vezes a gente está se comportando como gentio, preocupado só com o tempo presente, só com o momento presente, só com a existência presente. E Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, se a nossa vida se limita apenas a essa existência, somos os mais infelizes de todos os homens. Então o grande desafio é não sermos como os gentios, os que não conhecem a Deus. Versículo 31 e 32 ele diz: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas necessidades. Acredite nisso, confie nisso, descanse nisso. Precisa de ficar juntando maná para sábado, não. Precisa de ficar agoniado com a dinâmica de existência que você está aí. O que eu vou fazer para amanhã? O que eu vou fazer da minha vida? Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que nós precisamos. E nós temos um Deus no céu. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela de nós. Nós conhecemos esse Deus. Ao ponto de pedir, como fizemos no começo da nossa live aqui, ao ponto de passarmos um período conversando com Ele. A gente pode confiar que Ele está ouvindo. A gente pode depositar diante dele todas as nossas ansiedades, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós podemos nos sujeitar diante da portentosa mão de Deus, porque Ele a seu tempo nos exaltará. Nós temos esse Deus que sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Nós não vivemos nesse mundo como quem não conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus. Então nós não somos iguais aos gentios. Os gentios estão preocupados. Aqui andam, estão juntando. Os gentios estão desesperados, mas nós conhecemos a Deus. Eu gosto daquela história daquela criança que no meio do barco tempestuoso, o barco estava ali envolvido, as ondas quase o faziam naufragar, e aquela criança estava ali descansando, brincando com a boneca.
E aí as pessoas tentando aliviar as cargas do barco, para o barco não sobrar, não afundar, e o pessoal jogando coisa para fora, e jogando coisa para fora, e aquela criança brincando. Aí de repente alguém para e pergunta: minha filha, tu não tá com medo? Esse barco tá quase afundando, tu tá aí brincando de boneca, todo mundo desesperado, você não tá com medo? E ela fala: meu pai é o piloto, nosso Deus é o piloto da nossa existência. Nosso Deus é o piloto da nossa caminhada, nosso Deus é o piloto. O mundo pode parecer tempestuoso e desesperador, mas o nosso Deus está com a direção. O timão está no controle dele. Entende isso? Então, foca no quê? Foca no reino, filho. Foca no reino, filho. Foca no reino, IPJ. Foca no reino, meus amigos. Foca no reino de Deus. Ele vai caminhar dizendo assim, Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Ele vai nos conclamar para andar ao lado dele, e ele vai dar a nós aquilo que nós precisamos para essa caminhada. É muito bonito ver Deus mantendo a gente na obra dele. É muito bonito a gente ver Deus cuidando da gente na caminhada para o reino dele. Deus sustentando a gente para sustentar outras pessoas através da gente. Deus cuidando da gente para, através da gente, cuidar de tantas outras pessoas que nem sabem que ele existe. Às vezes nem acredita que ele existe. Mas Deus está cuidando de nós, Deus está zelando para que através de nós o reino dele se propague, se propague, se propague, se propague. Então não fica preocupado, nem com hoje, nem com amanhã, porque ele vai dizer que o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então viva na dinâmica de hoje e lembre que Deus tem o controle do hoje e do amanhã, e ele vai cuidar de uma forma como ninguém consegue cuidar. Vontade de falar eu tenho até romper o dia, mas eu vou parar por aqui, deixando meu abraço em você e dizendo: olha, foca no reino, foca nos valores do reino, foca na convocação do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O restante está na mão dele, e ele vai cuidar de ti e de mim, ele vai cuidar de nós. Amém? Bom tê-los conosco, Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ouvir aí com a Marília os pedidos de oração. Aguarda aí. Conseguiu anotar pedido de oração? Sim. A gente consegue fazer oração, você consegue vir para cá para a gente fazer. Marília vai chegar aqui. Põe aqui o computador com o cabo. Ela vai chegando devagarzinho, que tá no milímetro o cabo ali, mas vai dar certo. E a gente vai estar orando. Bom? Bom dia, irmãos. Temos aqui alguns pedidos de oração. A Cida Miranda pede oração pela amiga dela, Helena, que fez um exame médico e está apreensiva, aguardando o resultado desse exame. Mas fazendo o link aí com a mensagem, que a gente possa descansar no Senhor, que Ele sabe de tudo que nós precisamos e cuida de nós. Lucimaria pede oração pela Europa, e a gente sabe que não é só a Europa, né? Mas pensando em vários outros continentes, é pelo mundo mesmo, para que Deus esteja tendo misericórdia do mundo, de todas as pessoas que estão espalhadas pela face da terra aí. A Luciana pede oração para o Felipe, seu esposo, e para aqueles que estão perdendo seus empregos, né? Para que Deus esteja sustentando. A Denise pede oração pela sua família, devido ao falecimento de sua tia, Julita. Então pede consolo para todos os familiares. E a Zezé pede oração pela sua sobrinha Eide, que está com febre, né? Então nós vamos agora orar, e que nós possamos mesmo estar nos ajuntando e orando, confiando de que o nosso Deus é o Deus que conhece as nossas necessidades, sabe do que precisamos, e Ele é o único que pode nos abençoar. Então vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã de domingo, ao qual nós podemos, ó Deus, aprender da Tua palavra, sermos desafiados, ó Deus, pela Tua palavra, a descansarmos no Senhor,
a confiarmos no Teu sustento e não deixarmos a nossa mente, o nosso ser, perder o foco ao qual o Senhor nos chamou, que é servirmos ao Senhor, termos uma vida vivida, ó Deus, na dinâmica do que Jesus nos ensinou, do que a Tua palavra nos ensina, e traçarmos, ó Deus, focos, ó Deus, relacionados ao Teu reino para a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos, ó Pai, dentro dessa dinâmica, preocupados, ó Deus, realmente com o que o Senhor quer que nós preocupemos. E a tua palavra é bem clara, que o Senhor não deseja que preocupemos em ajuntar tesouros nesse mundo. Sabemos que somos temporários aqui, passageiros aqui, e o Senhor prometeu, nesse período de passagem, prover tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor, ó Deus, sobrepõe a todos e a todos, a toda crise, a todas as dificuldades, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de impossível, Tu és um Deus de fidelidade. E que possamos confiar, ó Deus, na Tua fidelidade. Amém. Possamos confiar, ó Deus, no Seu caráter, no Deus que o Senhor se revelou ao Teu povo e tem se revelado dia a dia, caminhando conosco. Queremos nesse momento colocar, ó Deus, a vida da Helena, amiga da Cida, diante do Senhor. Dê descanso ao coração dela e que, se ela tiver com algum problema de saúde que for apontado nesse exame, que o Senhor possa derramar a cura, que o Senhor possa prover todos os meios, ó Pai. Amém. Pedimos, ó Deus, pela Europa e os outros demais continentes, ao qual, ó Deus, já estão sofrendo, ó Deus, por essa pandemia. Eu peço ao Senhor, ó Deus, por essas famílias enlutadas pela face da terra. Deus, que, ó Deus, esse acontecimento possa fazer as pessoas refletirem, ó Deus, que o tempo de existência que estamos aqui é para buscarmos ao Senhor e que a forma que vivemos aqui, a existência presente, vai determinar a nossa eternidade. Que o mundo, ó Deus, que tem se distanciado do Senhor, possa, ó Deus, através desse sinal, aproximar do Senhor, buscar ao Senhor, amém, porque Pai, sabemos que a nossa vida ela é breve, ela é temporária. E o que importa a nós, ó Deus, é a eternidade. E ela só é garantida através de Cristo Jesus, que conquistou na cruz do Calvário. Que o mundo enxergue isso. Use a Tua igreja para nesse momento ter equilíbrio e proclamar, ó Deus, essa verdade bíblica. Amém. Por mais que a dor da morte é sofrida, é o momento de nós pensarmos na vida. E a vida eterna é garantida em Cristo Jesus. Amém. E o Senhor deixou a Tua igreja para proclamar isso e que possamos anunciar essa verdade. Peço ao Senhor pela Denise e a sua família. Sim. Esteja dando consolo, Senhor, a essa família querida. É muito doloroso perder quem nós amamos. A dor da ausência é difícil, mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode assistir, ó Deus, a nossa irmã Denise e toda a família. Amém. E eu acredito que o Senhor já está fazendo. Também, ó Deus, pedimos a oração pela sobrinha da Zezé, a Eide, que está com febre. Imagino a preocupação, ó Deus, deles nesse momento de pandemia. As preocupações e ansiedades que se levantam pensando o que pode vir a ser essa febre. Mas que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Eide e dando conforto, segurança, serenidade a essa família, ó Pai. Sim, Pai. E esteja repreendendo essa enfermidade e assim como o Senhor, ó Deus, curou tantos no passado, que o Senhor cure agora. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, pelo nosso país. Eu vejo, ó Deus, que é um momento que muitas especulações começam a surgir. As pessoas que não conhecem ao Senhor focam em interesses pessoais. Tem misericórdia, Deus. Nós vemos isso muito presente naqueles que lideram a nação. Estão olhando somente para si, para os seus interesses políticos. Não é momento de partidarismo, de campanha, mas é um momento da nação voltar ao Senhor. É um momento da nação se unir. É um momento da nação ser solidária, fraterna, de todos falarem a mesma língua.
E eu peço ao Senhor pela nossa nação. Amém. Sabemos que muitas vezes somos liderados por homens, ó Deus, que às vezes até podem falar que conhecem ao Senhor, mas que não vivem como pessoas que conhecem o Senhor. Suas ações, suas atitudes mostram isso dia a dia. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque eu sei que o Senhor pode moldar o coração de quem o Senhor quer. O Senhor pode, ó Deus, moldar o coração daquele que lidera. O Senhor pode, ó Deus, mudar a intenção. O Senhor pode mover. O Senhor pode, ó Deus, trabalhar. Eu peço ao Senhor que nesse momento, o Senhor, ó Deus, usa, ó Deus, esses líderes em prol daqueles que estão sofrendo na nossa nação. Amém, Deus. Amém. Desvia eles, ó Deus, dos focos escusos, dos focos interesseiros, da preocupação com a riqueza, da preocupação, ó Deus, em estar em evidência, da preocupação, ó Deus, consigo mesmo, com o poder. Desvia e coloca o foco deles para olhar, ó Deus, o povo brasileiro. Honrar, ó Deus, e honrar, ó Deus, o local onde eles estão, para eles serem uns instrumentos na mão do Senhor, para ajudar a nossa nação a passar por momentos tão difíceis, ó Pai. É o que eu te peço. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a família de todos os irmãos, de todos os amigos que se conectaram a esse culto, que o descanso, a serenidade, a paz que o Senhor Jesus veio dar a nós, possa estar entrando em cada lar, amém, Deus. Possa estar entrando em cada família, e o Senhor possa estar cuidando do teu povo, ó Deus, e fazendo com que eles percebam a boa mão do Senhor sobre a vida deles. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito bem, nossa devocional está encerrando. A gente te convida para o culto logo mais à noite, às 19 horas. Lembrando a você, culto de logo mais à noite às 19 horas. E também que na sexta-feira nós continuamos as nossas mensagens para os grupos de comunhão. Um forte abraço em todos vocês, um domingo abençoado e, se Deus quiser, semana que vem a gente também vai ter uma salinha para as crianças. Então fica atento aí, hoje a gente está tendo a sala para os jovens, eu creio que talvez para os adolescentes a gente vai estar montando e para as crianças. A minha vontade é de semana que vem estar junto, estou precisando de ganhar uns abraços aí dos irmãos, né? Mas eu não entendo que talvez seja tão rápido assim. Então, semana que vem, mais salas para a gente estar reunido e juntos crescendo na presença do Senhor. Grande abraço e Deus abençoe a todos vocês.